Salve Santista, agora quem dá bola é muito Santos, sou o Dan. Hoje a gente vai trazer um vídeo sobre o Marcos Leonardo, né? O Marcos Leonardo que vem recebendo sondagens do futebol europeu, né? Parece que o mais interessado é a Roma, né? Mas tem outros também que estão interessados. Mas antes de eu falar os outros interessados, se inscreve, deixa um like para fortalecer aqui o Muito Santos. A Roma parecia ser a mais interessada, né? Porém ela está disputando com outros times também, né? A contratação do Marcos Leonardo. O Sporting de Portugal era um dos interessados, o PSV era outro dos interessados e também o Mônaco da França, né? O Mônaco que também é um time que está muito interessado no Marcos Leonardo, apesar de ter feito só sondagens, o Santos não tem nenhuma proposta oficial ainda, até porque o Santos planeja vender só depois do Mundial Sub-20, que é onde ele provavelmente fatalmente vai se valorizar, porque vai fazer gols, né? Porque é um ótimo centroavante. Ao contrário do que a torcida acha, ele é excelente jogador, tem tudo para se valorizar no Mundial da categoria. O Santos só está pretendendo vender acima de 20 milhões de euros, né? Que hoje está por volta de 110 milhões de reais. Um valor alto, né? Mas eu acho que o Marcos Leonardo vale isso sim. Eu acho que vai ter clubes, se não dispostos a pagar isso, talvez à vista, mas uma parte disso parcelada, enfim, eu acho que o Santos consegue sim esse valor. Mas caso o Santos rejeite uma proposta acima de 15 milhões de euros, o Santos vai precisar dar um aumento robusto no salário do Marcos Leonardo. Nas matérias não chegam a falar quanto que ele ganha, nem quanto ele passará a ganhar, se isso acontecer, mas é fato que o Santos vai dar um aumento salarial para ele, porque essa foi uma das condições, né, impostas por ele, pelos empresários, para poder renovar lá no começo do ano passado, em janeiro de 22, né? Foi até a época que o Dracena, ele comemorou a renovação, né, e falou que era um reforço. Eu lembro de ser uma fala extremamente contestada, né, na época, e até hoje, né? Qualquer um que fale isso é um absurdo. Porque ele falou que era um reforço, né? Sendo que quem está no elenco não é reforço, né? Que reforço é quem vem de fora para somar, né? Nem quem vem de fora, é quem de fora para somar, porque tem gente que vem de fora e é um jogador de péssima qualidade, então nem dá para considerar reforço, né? Reforço você vem e agrega. E o Dracena na época soltou essa frase que muita gente discordou, né? E é óbvio que discordaria, porque não faz sentido nenhum, né? E aí a gente não sabe quanto que vai ser o salário dele, mas sabe que ele vai ter esse aumento, que foi uma das condições, né? Uma cláusula nesse contrato dele. E aí, né, o Marcos Leonardo, que vem sendo extremamente contestado pela torcida, né? Na minha visão, de forma injusta, mas ele que vem sendo bastante contestado, ele na terça-feira, no jogo contra o Newell's, parece que os médicos avaliaram ele estava com febre, por isso ele não atuou no jogo da Sul-Americana, entrou o David no lugar. Você pode me perguntar, ou alegar, né, que ele estaria mentindo por causa das negociações e tal. O fato é que a gente nunca vai saber a verdade. Porém, a gente sabe que tem medicações que acusam no exame antidoping. Então, pode ser que, mesmo com febre, ele tenha sido medicado e essa medicação seja uma das que caiu no doping, né? Eu lembro que dias antes, eu acho que contra o Botafogo de Ribeirão, pela Copa do Brasil, o Mendonça alegou ter tomado medicações, né, que poderiam ser pegas no exame antidoping. Medicações essas que não foram citadas quais, né, nem para quê, enfim, mas cita que ele tomou e que poderia ser pego no exame antidoping. Talvez o caso do Marcos Leonardo seja a mesma coisa, eu não sei se ele chegou a tomar alguma coisa ou, enfim, o médico prescreveu para ele alguma medicação, enfim, a gente não sabe. O fato é que ele não jogou e aí criou muitas ilusões, né, muitas brechas, né, muitos pensamentos na cabeça da torcida santista, né, de que ele já estaria negociando a saída, de que ele não tem comprometimento, de várias outras vertentes desse tipo, o que eu não considero uma verdade, né, não acho que tenha sido esse o caso. O Marcos Leonardo sempre foi muito profissional com o Santos, se eu não me engano, é o artilheiro do Santos na temporada, né? Tem 6 gols, né? Já tinha sido em 2022, em 2021, em 2020 ainda entrava e fazia gols, então eu acho que a medida que estão cobrando o Marcos Leonardo é muito excessiva.
Quando entrou o David, né, até em comentários de rede social a gente vê que a torcida até com uma certa pegação de pé, né, falando que o David é melhor, que o David vai ser muito melhor que o Marcos Leonardo, e talvez seja, né, talvez seja no futuro melhor, mas hoje o fato é que não, né, o Marcos Leonardo ele ainda é o melhor centroavante do Santos, ele tem muito potencial ainda a ser explorado pelo time da Vila Belmiro. E fatalmente na Europa no futuro, com seleção, enfim. Mas o problema dessa febre é que na quinta-feira, né, ele apareceu supostamente numa festa, não sei se era aniversário dele, enfim, mas apareceu numa festa. E aí essas críticas foram redobradas, né, porque, bom, a torcida pensou, ele tá com febre na terça e aparece numa festa de aniversário na quinta, não numa festa, enfim, do que quer que seja. Na minha visão, isso não tem nada a ver, né? O jogador estava com febre na terça, se medicou na terça, ficou melhor na quinta-feira. Ontem, né, no caso. Então, pra mim, até aí, tudo bem, normal. Mas a gente sempre tem as duas vertentes na torcida, né? Teve a ala que defendeu, teve a ala que acabou criticando o Marcos Leonardo. Eu acho que não tem nada a ver uma coisa com a outra. Pode ser que no futuro isso tem a ver com uma definição de contrato, né, dele com algum time europeu, pode ser que seja. Eu, de novo, não acredito nisso, né, não acredito nisso. Acho que foi uma infeliz coincidência, né, dele ter ficado com febre nesse dia. Também é outra vertente dessa febre, né, a gente não sabe se tem algum protocolo da Conmebol referente a febre, né, do jogador, porque febre é um dos sintomas da Covid, embora eu imagino que o mundo todo esteja já vacinado contra a Covid. A gente não sabe se de repente a Conmebol orienta o jogador com febre a não participar do jogo, né, tem a questão do doping. Então assim, a gente tem muitas outras questões, né, além dessa de negociações com o futebol europeu, que pode ser que tenha afetado, né, a presença do Marcos Leonardo na Sul-Americana. Eu confesso para vocês que fico com a parte honesta do Marcos, não tenho por que desconfiar dele, né? Não estou com raiva dele, não tenho nada para falar do desempenho em campo dele. Para mim segue sendo o melhor centroavante do Santos, segue com alto desempenho. Então, na minha visão, não faz sentido essas cobranças exacerbadas no Marcos Leonardo, nosso menino da Vila, que eu acho que ainda vai render muito tecnicamente, talvez não por muito tempo, porque vai sair, mas ele ainda vai render muito tecnicamente no futebol europeu, na seleção. Acho que ele vai ser um jogador de seleção brasileira. E aí, quando isso acontecer, eu tenho certeza, eu vou deixar esse vídeo eternamente no canal, porque eu tenho certeza que isso vai acontecer, que quando ele estiver na Europa, marcando esses gols, o torcedor do Santos, esse que critica, vai com certeza marcar lá, meu menino da Vila, hashtag volta menino da Vila, vai comemorar quando ele aparecer no CT, na Vila Belmiro, sendo que hoje em dia critica bastante ele de uma forma, na minha visão, injusta, porque eu acho que ele mantém a sua regularidade, vem jogando muito bem sempre. Claro, o jejum às vezes do gol afeta um pouco. Contra o Iguatu ele perdeu um festival de gols, de vez em quando ele perde ainda alguns gols durante o jogo, mas tem alguns gols que ele erra, que também tem o mérito do goleiro de defender, né? O goleiro não tá lá só de cenário, não é um goleiro de papelão. Ele pode chutar e o goleiro defender, né? Nenhum centroavante no mundo faz todos os gols que a bola vem para ele, nem o Haaland. Então, assim, acho que é uma cobrança exagerada nele. Entendo, não por entender o raciocínio, mas por entender como as coisas funcionam aqui no Brasil, como o torcedor brasileiro principalmente o santista. A gente entende, já está acostumado com isso, mas eu não concordo com as críticas. Acho que o Marcos Leonardo rende no Santos, vai render na Europa, vai ser jogador de seleção brasileira. Infelizmente, em breve vai nos deixar, mas desde que subiu o profissional, começou a ser titular, foi artilheiro, foi decisivo, e eu acho que ele vai se manter assim enquanto jogar pelo Santos. O que você pensa? Deixa o seu like aí, se inscreve, comenta aí o que você tiver para comentar do Marcos Leonardo. Tamo junto, Santista. É nóis.